Você já percebeu que existem dias que parecem dar errado antes mesmo de começarem? Não é sobre falta de fé, não é sobre falta de capacidade, é sobre a primeira hora da manhã. Ana amava a Deus, tinha sonhos, planos, propósitos. Todas as noites ela prometia: amanhã vai ser diferente. Ela imaginava uma rotina organizada, tempo com Deus, paz no coração. Mas quando o despertador tocava, algo mudava. O botão soneca vencia, o celular chamava mais alto, a pressa engolia a paz. E sem perceber, ela começava o dia reagindo ao mundo, não respondendo a Deus. Com o tempo, Ana entendeu algo que transformou completamente sua vida espiritual. A batalha do dia é decidida nos primeiros minutos da manhã, antes das mensagens, antes das cobranças, antes das preocupações. Existe um momento silencioso, quase invisível, onde o céu espera pela nossa atenção. E é ali que muitos de nós estamos perdendo a guerra sem perceber. Se você sente que acorda cansada, ansiosa, distante de Deus mesmo crendo nele, talvez o problema não esteja no seu dia, talvez esteja na forma como você começa. A rotina de Ana parecia comum, nada escandaloso, nada errado aos olhos de quem olhava de fora. O despertador tocava. Ela apertava a soneca, pegava o celular ainda deitada, rolava as redes sociais, via notícias, mensagens, comparações, suspirava fundo, levantava já atrasada. Tudo parecia normal. Mas espiritualmente, algo estava sendo construído ali. Sem perceber, Ana começava seus dias reagindo ao que o mundo entregava a ela. A primeira voz que ouvia não era a de Deus, eram notificações. A primeira emoção do dia não era gratidão, era pressão. A primeira postura não era entrega, era pressa, e isso moldava o restante das horas. Ela sentia a ansiedade antes mesmo de sair da cama, sentia-se atrasada antes mesmo de começar. Era como se sua paz fosse roubada nos primeiros minutos da manhã. A verdade é que ninguém começa distante de Deus de forma repentina. É um afastamento silencioso, construído em pequenas escolhas repetidas. E Ana começou a perceber. Sua rotina matinal não era neutra. Ela estava formando o ambiente espiritual do seu dia. O despertador de Ana não apenas tocava, ele gritava, um som alto, abrupto, quase agressivo. Seu coração disparava antes mesmo de seus pés tocarem o chão. Ela acordava em estado de alerta, como se já estivesse atrasada para uma batalha. E, de certa forma, estava. Começar o dia no susto fazia com que sua mente entrasse automaticamente em modo de tensão. Não havia espaço para silêncio. Não havia espaço para ouvir aquela voz suave que o Espírito Santo usa para direcionar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Mas como se aquietar se o primeiro sentimento do dia era pressa? Ana percebeu que estava permitindo que o estresse fosse o portal de entrada das suas manhãs. E aquilo definia o ritmo de tudo. Respostas impacientes, pensamentos acelerados, decisões apressadas. Então, ela decidiu mudar algo simples, mas profundo. Trocou o alarme estridente por um som suave. Passou a abrir a janela. Deixava a luz entrar antes de qualquer outra coisa. Ela entendeu que acordar não precisava ser um choque. Poderia ser um convite. Para Ana, o botão soneca parecia inofensivo. Só mais 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos nunca eram apenas 5. Eram pequenas concessões diárias que enfraqueciam sua disciplina. Cada vez que adiava o despertador, ela também adiava uma decisão maior: levantar para encontrar Deus. Sem perceber, ela estava treinando seu coração a postergar o que era mais importante. Depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu organizo meu dia. Mas o depois quase nunca chegava. Ela lembrava das palavras de Jesus: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26,
41. O desejo de estar com Deus era real, mas na prática a carne escolhia conforto. Ana entendeu que a batalha não estava nas grandes decisões da vida, mas nas pequenas escolhas da manhã. Obedecer ao primeiro toque do despertador era mais do que disciplina, era um ato espiritual. Então, ela decidiu: quando o alarme tocar, eu levanto, sem negociação, sem desculpas. Pequenas obediências constroem grandes transformações. Antes mesmo de colocar os pés no chão, Ana já declarava a derrota. Que dia difícil! Eu estou cansada. Não sei se vou dar conta. Ela não percebia, mas suas primeiras palavras estavam moldando seu coração. A reclamação abria espaço para a ansiedade. O medo encontrava lugar. A insegurança ganhava voz. O dia nem havia começado e ela já estava emocionalmente sobrecarregada. Com o tempo, Ana entendeu que palavras não são apenas sons, são sementes espirituais. Aquilo que ela declarava pela manhã influenciava sua postura, suas reações e até sua fé ao longo do dia. Então um versículo começou a ecoar dentro dela. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Ela percebeu que cada manhã era um presente, não um peso. A mudança começou de forma simples, mas intencional. Antes de qualquer pensamento negativo, ela passou a agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela vida. Obrigada porque o Senhor está comigo. E algo mudou. A gratidão transformou o ambiente espiritual da sua manhã. O celular era a primeira companhia de Ana todas as manhãs. Antes mesmo de se levantar, seus dedos já deslizavam pela tela. Notificações, mensagens, notícias, redes sociais. Comparações silenciosas começavam ali. Ela absorvia opiniões, expectativas e problemas que nem eram dela. Tudo antes de falar com Deus. Quando finalmente se levantava, sua mente já estava cheia, dispersa, ansiosa, sobrecarregada. Ana começou a perceber algo inquietante. A primeira voz que ela ouvia no dia não era a do Senhor. Eram vozes do mundo. E então, a palavra confrontou seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Primeiro, não depois das notificações, não depois das mensagens. Primeiro, ela entendeu que aquilo que ocupa o início do dia influencia todo o restante. Se começasse com comparação, viveria insegura. Se começasse com notícias, viveria preocupada. Então decidiu mudar a ordem. A Bíblia passou a ocupar o lugar do celular. A oração substituiu as notificações. Antes de ouvir o mundo, ela escolheu ouvir Deus. Ana sempre pensou na espiritualidade como algo separado do corpo. Orar era espiritual. Ler a Bíblia era espiritual. Mas beber água ao acordar, alongar-se, cuidar da própria saúde, isso parecia apenas detalhe. Só que o detalhe estava afetando tudo. Ela acordava já cansada, não se hidratava, não respirava fundo. Saía da cama direto para as tarefas, ignorando sinais simples do próprio corpo. E ao longo do dia, sentia indisposição, dor de cabeça, falta de energia. Foi então que um versículo trouxe nova perspectiva. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Templo. Aquilo mudou sua forma de enxergar as manhãs. Se o Espírito de Deus habitava nela, seu corpo não era algo secundário. Era instrumento, era morada, era parte da sua missão. Ana começou com pequenas atitudes. Um copo de água ao acordar, uma respiração profunda, um breve alongamento, um cuidado intencional. Ela entendeu que disciplina espiritual também envolve cuidado físico. Servir a Deus exige disposição. E disposição começa nas primeiras escolhas do dia. Ana acordava e, antes mesmo de organizar os pensamentos, já estava resolvendo pendências. Respondia mensagens acumuladas, conferia e-mails, tentava antecipar demandas.
Sua mente corria para compromissos, prazos e responsabilidades. Era como se o mundo tivesse prioridade absoluta logo nos primeiros minutos do dia. E isso a deixava constantemente reativa. Ela percebia que vivia apagando incêndios emocionais antes mesmo de buscar direção. Tomava decisões sem antes silenciar, agia antes de entregar. Foi então que um versículo ganhou novo significado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Entrega vem antes da ação. Ana entendeu que sua primeira hora precisava ser um altar, não um campo de batalha, um lugar de leitura bíblica, oração sincera, silêncio, escuta, alinhamento. Antes de resolver problemas, precisava receber direção. Quando passou a consagrar a primeira hora a Deus, algo mudou. As demandas continuavam existindo, mas agora ela não enfrentava o dia sozinha. Ela começava com clareza, não com caos. Havia ainda um detalhe que Ana nunca tinha considerado: o excesso de conforto. O banho longo e muito quente, a cama aconchegante demais, a lentidão prolongada. Tudo parecia inofensivo, até que ela percebeu como aquilo afetava sua disposição. Quanto mais buscava conforto logo ao acordar, mais difícil se tornava assumir uma postura ativa diante do dia. Ela confundia descanso com acomodação. A vida cristã, ela começou a entender, também envolve disciplina. Não uma disciplina rígida e pesada, mas uma disciplina intencional. Aquela que prepara o coração e o corpo para servir. Ana decidiu fazer pequenos ajustes, banhos mais revigorantes, movimentos mais firmes ao se arrumar, uma postura consciente de quem está se preparando para cumprir um propósito. Ela entendeu que acordar não era apenas sair da cama, era assumir uma missão diária. A batalha do dia não começa quando os problemas aparecem. Ela começa na forma como nos posicionamos ao despertar. E quando Ana passou a entregar suas manhãs a Deus, sua ansiedade diminuiu, sua clareza aumentou e sua disciplina se fortaleceu. Ela descobriu que produtividade não é fazer mais, é fazer com direção divina. Agora eu te pergunto, como você tem começado as suas manhãs? Se essa mensagem falou com você, compartilhe e comece amanhã diferente.